Oi, Mari. Tá aí já? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Tá cansada aí das aulas? Eu tô um pouco. Imagina também. E aí, foi boa hoje? Foram boas? Foi bom. Legal. Sara, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite, tudo bem. E aí, o que vocês querem conversar hoje? Eu tô um pouco perdido, para falar a verdade, assim. A gente falou várias coisas, né? Vocês querem tirar alguma dúvida? Aproveitar pra gente se aprofundar, assim. O senhor na última aula falou que iria explicar sobre contração muscular e que estaria associado à oclusão. Eu até estava dando uma olhada no meu material, mas eu não tenho muita coisa, sabia? Assim, de apresentação. Mas tá associado, assim, no sentido... Vocês estudaram isso em fisiologia, né? Sim, como é a contração. A gente estudou em biologia Então, celular também. biologia celular. Então, basicamente, assim, tem todo um mecanismo, né, de entrada de acetilcolina, de creatina, cálcio. Tem todo um mecanismo que eu, sinceramente, assim, eu não estou me recordando no momento, detalhadamente, assim. Mas o cerne é que, para relaxar a musculatura, isso que eu gosto, quando eu dou aula, eu falo isso. Para relaxar a musculatura, a gente precisa de energia, entendeu? E quando não tem essa energia, quando não tem a molécula de ATP, o músculo ele fica contraído. Então eu preciso de energia para relaxar também. Para contrair também, mas é um outro mecanismo. Mas o fato de eu não ter a respiração celular, né, o ciclo de Krebs, assim, e oxigênio, aporte sanguíneo, em algumas situações, por exemplo, quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela morreu, né, para de respirar, tal. O que acontece com o corpo? O corpo fica rígido, né? Tem a rigidez cadavérica. Justamente por isso, porque a gente precisa de energia para relaxar a musculatura. Então, esse é um ponto importante que eu costumo utilizar, assim, principalmente nas DTMs. Na verdade, nem tanto para oclusão, porque algumas DTMs têm algumas áreas, pontos, né, de contratura muscular e dor. Então, acho que é por isso que eu falei. Mas para oclusão, é importante a gente... O que é importante? Assim, a gente entender que, por exemplo, quando a gente está numa posição tranquila, assim. Em primeiro lugar, vocês sabem qual que é a posição anatômica do crânio, da cabeça? Vocês aprenderam, né? Acho que uma das primeiras aulas de anatomia, toda aula de anatomia, nos livros de anatomia, descrevem as posições anatômicas, né? Então, para a gente entender o que é superior, inferior, lateral, medial, o que é distal e medial, né? Então tem esses conhecimentos de anatomia, entender anterior, posterior, superior, inferior, os planos anatômicos e a posição anatômica. Então a posição anatômica de um ser humano, ela é com as palmas para frente, né? As palmas da mão para frente, em pé, né? Como se fosse a pessoa em pé, com as palmas da mão para frente. E a cabeça também tem uma descrição de sua posição anatômica. E eu não sei se vocês aprenderam em anatomia o que é o plano de Frankfurt. Já aprenderam isso, não? Sim ou não? Sim. Sim. O que é, então? Me fala, Mari. Vamos ver se você lembra. Peraí. É um ponto mais baixo do assoalho da órbita, não é? Até o ponto mais alto do meato acústico, né? Isso.
Só que ele é um plano, é como se fosse uma folha de Uhum. papel, entendeu? Então, não é uma linha, é um plano. Então, lógico, esse plano passa por esses lugares que você falou e ele é infinito, assim, né? Então, quando esse plano de Frankfurt está paralelo ao plano do horizonte, né? Paralelo ao solo, a gente está em posição, a nossa cabeça está em posição anatômica, né? Então, a partir dessa posição que eu sei o que é inferior, o que é superior, o que é inferior, anterior, posterior, lateral, medial, lateral do outro lado, né? Então, é importante isso também. Então, quando a gente está nessa posição, é isso que eu estava dizendo. Quando a gente está nessa posição, tipo, em pé ou sentado, né? Mas a gente está assim, relaxado, a posição, poucas pessoas sabem isso, até os pacientes, assim. A posição que a nossa mandíbula tem que ficar não é uma posição com os dentes encostando, com os dentes em oclusão. É uma posição, assim, tentem fazer vocês assim, com os dentes quase encostando, a ponta da língua no céu da boca, na papila incisiva, um pouco acima dos incisivos centrais superiores, a língua relaxada, mas a pontinha lá, quer dizer, relaxada não, ela está num equilíbrio tônico, né? É aí que eu quero chegar. E existe um equilíbrio, acho que eu mencionei isso na aula que a gente falou sobre anatomia. Existe um equilíbrio do peso da mandíbula com os músculos que fazem ela não cair, ou seja, que puxam ela para cima, né? Então, basicamente 4, assim, o pterigóide medial, pterigóide lateral, masseter e temporal, que são os elevadores da mandíbula. E existem os músculos abaixadores, né, da mandíbula também. Então, tem os supraioides, infraioides, um deles é o digástrico, né? E a força da gravidade. Então, tem o peso da mandíbula também. Então, resumindo, assim, o equilíbrio entre os músculos que elevam a mandíbula e os que abaixam a mandíbula, mais a força da gravidade, quando eles estão em equilíbrio, a gente está em equilíbrio tônico. Então, esses músculos eles não estão relaxados, mas também não estão em contração máxima. Então, eles estão equilibrados. Isso é o tal do equilíbrio tônico, né? E isso vai dar altura facial. Acho que eu mencionei alguma vez que eu falei para vocês. Vai dar a altura da nossa face. Quando a gente encosta os dentes e fecha assim, a nossa face ela diminui um pouco. Pode reparar. Se a gente está em posição, essa posição que eu ainda não dei o nome, mas tem um nome. Quando a gente está nessa posição de equilíbrio tônico, a nossa mandíbula faz a nossa face ficar um pouco mais alongada. Na hora que os dentes fecham, a face fecha mais. Faz sentido isso para vocês? Uhum. Sim. Sim, né? Sim. Então assim, porque assim, se eu avançar mais nessa explicação, aí eu já começo a entrar em conceitos de oclusão mesmo, né? E uma outra coisa que eu queria abordar com vocês é a história das alavancas, que aparentemente, se eu falar assim desconexamente, dá a impressão que não tem nada a ver com o que a gente vai estudar, mas tem. Porque a nossa articulação aqui, as nossas articulações temporomandibulares, elas formam como se fosse uma dobradiça também. Ela funciona de duas maneiras, só para vocês entenderem. Ela é uma dobradiça que abre e fecha, mas ela também desliza para frente. Então ela faz esses dois movimentos, tanto o movimento só de rotacionar, quanto o movimento de ir para baixo e para frente, que chama movimento de translação. Então ela tem movimento de rotação e translação. Mas ela é uma dobradiça, né? E essa dobradiça forma um ponto de apoio, um ponto de fulcro. E eu não sei se vocês lembram do ensino médio, todas aquelas coisas que aprende em física, né? Do braço de alavanca, o ponto de apoio, aí tem um lado da alavanca, depois tem o outro lado e tem o ponto de apoio. Esse ponto de apoio, como se fosse uma gangorra, sabe aqueles de brincar no parquinho que as crianças brincam, assim? Aquela parte central
é o ponto de apoio dessa gangorra, né? É o ponto de apoio dessa alavanca, vamos dizer assim. E da mesma maneira, ou de maneira assim, o raciocínio é semelhante, mas tem algumas diferenças, a nossa mandíbula também tem esse ponto de apoio, esse ponto de giro, de fulcro, né? Então imaginem assim, por exemplo, quando vocês estão mastigando, quero conversar assim de uma maneira bem leiga mesmo, assim, bem pouco técnica. Imagina que vocês estão mastigando um alimento duro. Vocês querem comer alguma coisa, tipo uma maçã, vai. Vamos pensar um alimento médio, uma maçã. Na hora que vocês estão com a maçã entre os dentes, vocês fazem o músculo contrair e o ponto de apoio é a articulação. Então o músculo contrai e puxa a mandíbula para cima, mas a mandíbula está apoiada nessa região de articulação. E aí ocorrem as distribuições de força. Então a parte mecânica que estuda a oclusão, que a gente vai estudar na disciplina, ela também estuda essas questões de alavanca, né? Então, agora eu quero que vocês abram o microfone, não só a Mari, hein? A Camila e a Sara também. Vou fazer umas perguntas bem bobas para vocês. Podem responder, assim, é bem bobo mesmo. No começo é bobo para a gente poder entender o complicado. Imagina vocês brincando de gangorra, né? Vocês estão brincando lá na gangorra. Acho que eu falei um pouco isso, não lembro. Mas assim, eu falei sim, falei do músculo temporal e do masseter que está perto do ponto de apoio e longe, né? Imagina assim que tem uma pessoa muito gorda e que vocês precisam levantar ela na gangorra. Para vocês conseguirem isso, vocês vão perto do meio da gangorra ou longe? Longe. Longe. Vocês aumentam o tamanho do braço, da distância até o fulcro, né? Do braço de alavanca. Agora, uma pergunta assim, em relação à mastigação. Vocês querem romper assim um alimento? Tá difícil de mastigar? Vocês colocam ele onde? Para vocês conseguirem. Tipo assim, quebrar uma noz ou uma castanha, uma coisa dura assim. Mais Mas posterior. pros molares. Mais posterior. Por quê, hein? Porque assim, Mais força, você né? pegar esse alimento duro e colocar aqui na frente, a gente não consegue muito, né? Quando a gente coloca mais posterior, a gente tem um controle, na verdade, da velocidade, da velocidade angular. Não sei se vocês lembram disso de física também. Porque forma um ângulo, né? A mandíbula, fechando, ela forma como se ela estivesse descrevendo um círculo, como se fosse um compasso, né? Fazendo isso. Então forma um ângulo. Imagina o seguinte, agora imaginando uma bicicleta, por exemplo. Para vocês, quem costuma andar de bicicleta sabe o que eu vou perguntar. Assim. Para vocês conseguirem andar muito pedalando pouco, vocês têm que colocar a catraca assim da corrente da bicicleta com ela larga ou com ela pequena? Já pensaram nisso? Tipo assim, a corrente vai em volta, né, daqueles círculos. A gente vai mudando a marcha da bicicleta. Então eu quero, numa pedalada, ganhar bastante distância. Ou seja, eu quero girar a roda bastante, pedalando pouco. Para eu conseguir fazer isso, eu consigo melhor quando a catraquinha está pequenininha ou quando ela está grandona? Pequenininha, né? Pequenininha. Tem vários exemplos que eu dou disso. Por exemplo, imagina que vocês são os navegadores. Outro exemplo. Vocês são navegadores, assim, vocês estão aqui no Brasil e querem ir lá para Portugal. Aí vocês calculam
qual a angulação, com a bússola, né? Qual a angulação que você vai fazer para ir para Portugal, no barco, né? Aí vamos supor que você errou alguns graus, assim, aqui no Brasil. Na hora que você vai se distanciando, lá na frente, esse erro você está super longe de Portugal, mesmo que o erro seja pequeno aqui no Brasil. Por quê? Porque vai divergindo, né? Vai acontecendo uma divergência. Então, assim, imagina de novo aquela história de mastigar uma coisa lá nos dentes do fundo, né? Posteriores, vocês falam. Na hora que a gente coloca um alimento lá atrás e contrai a musculatura para a mandíbula subir, esse músculo, principalmente aqui, ó, masseter e pterigóide medial, na hora que eles contraem, eles estão bem perto assim do fulcro e eles conseguem fazer a mandíbula girar com uma determinada contração que faz ela girar muito contraindo aqui. Ela gira muito com uma relativamente pequena contração. Então é um músculo assim de força que tem uma resultante assim de velocidade angular, que fala. A mandíbula anda muito porque ela está pertinho aqui. É como se a catraca tivesse pequena aqui. E aqui a catraca vai estar grande. Por outro lado, se eu quero diluir uma força, vamos supor que o alimento realmente é muito... A resistência, vamos dizer assim, a resistência que eu quero fazer, ela é muito grande. Eu tenho uma resistência muito grande. E o meu dente, que vai fazer o determinado trabalho, ele é fraquinho. Como se fosse a pessoa magrinha querendo levantar o gordão lá na gangorra. Como ele é fraquinho, eu não posso fazer essa potência toda nele. Então, se eu for comparar um incisivo inferior ou um incisivo lateral com um molarzão, o incisivo, mesmo assim, leigamente falando, dá para perceber que ele é mais fraco, né? Então, para potencializar essa força, ele está longe. Para potencializar assim, esse efeito, né? Ele está mais longe. Então, e mesmo vocês, se eu chegar para vocês e falar assim, aperta super forte os dentes do fundo. Aperta o mais forte que você puder os dentes lá do fundão. Aí vocês estão aí em casa fazendo isso. Se eu falar a mesma coisa com os dentes da frente, vocês não vão conseguir muito. Reparem. É difícil apertar, colocar força lá nos dentes da frente. Você consegue nos do fundo, mas nos da frente você também não consegue muito, né? Lógico que, porque toca primeiro os do fundo, aí não chega muita força lá na frente. Também tem isso, porque os do fundo, eles meio que protegem os da frente. Isso é um outro conceito de oclusão também. Então, o fato de eu ter dentes no fundo, imagina se eu não tivesse dentes no fundo, aí essa força ia se concentrar mais nos da frente também. Mas isso é um outro assunto, não é o que eu estou falando agora. O que eu estou falando agora é para a gente pensar em força, em proximidade do fulcro e em velocidade angular. É um conceito de física esse da velocidade angular que tem a ver com a bicicleta, tem a ver com esse negócio que eu falei de ir para Portugal com o barquinho. Tem a ver com uma tesoura, ó. Por exemplo, tenho aqui uma tesoura. Ó, não planejei isso, assim, esse exemplo aqui de tirei assim do nada. É que eu tinha realmente aqui. Imagina assim, que isso aqui é minha articulação. E aqui é minha boca. Aqui eu tenho dente do fundo, aqui eu tenho dente da frente. Então assim, ó, reparem no que eu vou fazer. É uma coisa muito básica, mas que talvez a gente não pense tanto. Eu vou fechar minha mão aqui, pouquinho. Ó, vou fechar assim, ó. Como se eu estivesse fechando 1 centímetro aqui, ó, meu dedo. Repara que esse 1 centímetro aqui, ó, aqui essa distância foi logo assim diminuída. Enquanto que aqui na frente, o mesmo 1 centímetro aqui, ele caminhou bastante, ó. Ó, mesma distância aqui atrás, aqui ele fecha rápido, aqui, ó, ele tem que caminhar até fechar. Mas porque está longe do fulcro. Então, assim,
aqui eu consigo, ó, ter uma eficiência. Vamos supor que eu vou cortar uma caneta, vai, um negócio difícil, assim. Cortar uma tampa de caneta, assim. Se eu colocar aqui, ó, a tampa de caneta e colocar uma força, ela corta fácil. Se eu colocar aqui, ó, eu posso apertar é muito mais difícil de eu cortar. Por esse mecanismo de velocidade, assim, de velocidade angular, que chama, né? Ou seja, velocidade, na verdade, qual é o conceito de velocidade? É o quanto é a distância percorrida em relação ao tempo, né? Quilômetros por hora. Distância percorrida em relação ao tempo. Imagina nesse exemplo da tesoura, assim. No mesmo tempo, aqui fez uma distância pequena e aqui fez uma distância grande. No mesmo tempo. Então, próximo, eu potencializo essa velocidade. E longe, eu potencializo assim, o quanto percorre, vamos dizer assim. Então, a velocidade angular lá longe vai ser maior. Mas eu consigo ter um efeito assim mais forte, vamos dizer assim, mais próximo do fulcro, né? E os nossos dentes estão preparados para receber cargas de acordo com essa distância da articulação também. Que é aquilo que eu falei, da gente não conseguir fazer algo muito forte aqui nos dentes da frente, enquanto que aqui atrás eu consigo quebrar uma pedra, assim, uma noz, eu consigo quebrar uma noz bem forte lá, porque eu aperto e já faz aquela força enorme, né? E aí quando eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixei meio preparado, só para a gente entender um pouco esses conceitos de alavanca, que é de ensino médio. Depois eu passo. Na hora que chegar na parte odontológica, começa a complicar, eu dou uma parada e aí a gente conversa mais. Então, ó, aí no meio, a gente tem uma pedra que serve de apoio, que é o fulcro. E esse, como se fosse um gigante, assim, ele está longe do ponto de apoio, igual vocês falaram da gangorra. E lá ele consegue, ó, fazendo uma distância angular grande, ele consegue, só que com o braço largo, ele consegue movimentar o mundo que é super pesado. Então a gente entende assim que a alavanca, ó, até agora a gente só pensou assim também numa alavanca como se ela fosse reta, né? Se ela fosse uma barra reta, vamos dizer assim. Mas ela pode ser curva também. E usa o mesmo princípio. É uma barra rígida que pode ser reta ou curva, móvel em torno de um dos pontos chamado fulcro ou ponto de apoio. E aí que vem aqueles conceitos que eu falei de um jeito, vamos tentar clarear melhor. Tem a força potente ou potência, que é a força, aquele cara lá, a força que esse cara está fazendo na alavanca, é a força potente. Toda força capaz de produzir ou de acelerar o movimento produz trabalho motor. E a força resistente ou resistência seria o mundo, no caso aqui no caso que a gente está falando. Então nós temos a potência, o ponto de apoio, o fulcro, e a resistência, que é a pedra aí no caso. A potência é a força humana aí desse índio aí, desse homem das cavernas que está tentando mover a pedra. Certo? E aí, ó, aquilo que eu tentei explicar aqui com a tesoura, com o exemplo lá da mordida, etc. Quando a potência ela está distante do ponto fixo, eu consigo aumentar a força, eu consigo potencializar a força, vamos dizer assim. E quando a potência está próxima do ponto fixo, eu consigo potencializar a velocidade. Vamos entender isso. Aí, alguns exemplos que variam a posição. Esses 3 exemplos são exemplos do princípio de alavanca. Mas a posição desses 3 elementos, ela está diferente nos 3 exemplos. Depois eu quero que vocês, como lição de casa, assim, vamos dizer assim, vocês fiquem pensando em coisas do dia a dia e como está distribuído esses 3 elementos, a força aplicada, né, a potência,
o ponto de apoio, que é o fulcro, e a resistência, ou força resistente. Então, por exemplo, nessa primeira foto aí do lado esquerdo superior, eu quero arrancar esse prego da madeira. Aí eu apoio o martelo nessa posição que ele está e vou lá no cabo do martelo e empurro ele para o lado oposto. Então imagina que onde o martelo está apoiado no chão, lá naquela madeira do chão, é o ponto de apoio. Onde está o prego é como se fosse a resistência, né? E onde eu estou mexendo é a potência. Então eu aplico uma potência nesse sistema de alavanca, eu consigo arrancar o prego. Tudo bem? Então, olha a distribuição. Nesse caso aí do martelo, o ponto de apoio, o fulcro, tá entre o ponto de resistência e o ponto de aplicação da força, que é o ponto de potência. Tudo bem? Esse é o mais tradicional, que é igual aquele da pedra, ou do mundo, ou da gangorra. É o mais tradicional, que a gente entende a alavanca desse jeito. Agora, olha essa guilhotina de cortar papel. A segunda fotografia. Ela tem um ponto de apoio, que é a articulação lá do próprio mecanismo da guilhotina. O papel, ou a espessura de muitos papéis, vai ser a resistência. E onde está o cabo que a pessoa vai empurrar para baixo, é a aplicação da potência, da força potente. Então, como é que está distribuído aí? Eu tenho a resistência, fulcro e potência, de diferentes formas. Quem que está aí no meio? Na verdade, quem está no meio aí é o papel. O papel está entre a força aplicada e o ponto de apoio. Eu alterei a posição dos elementos da alavanca. É diferente da questão do martelo. Então, o papel tá no meio entre a força aplicada e o ponto de apoio que está mais longe do papel. Vamos dizer assim, quem está no meio é a resistência. E aqui embaixo nós temos um pegador de salada, pegador de batata, sei lá, de comida, né? Onde é o ponto de apoio desse caso aí? Todo mundo já mexeu com algo assim, mas nunca pensou que isso pudesse ser também uma alavanca. Falem aí vocês, onde está o ponto de apoio? Tentem identificar os três elementos. O que é a resistência? Onde eu aplico a minha potência? E onde está o meu apoio? Quem se habilita? Sara? Vamos participar, vai. Não, a participada aí, não. Pode ser a Camila, Celestino. Também. Não é difícil. E como a gente já conversou, a gente pode errar, né? É só pensar, o que está resistindo aí na hora que eu vou pegar uma batata, por exemplo? O que é o ponto de resistência? Quem está aplicando a força e onde é o ponto de apoio? Podem chutar qualquer um dos elementos, vocês três aí. Vai, meninas. A resistência é onde vai estar em contato com a comida, né? Isso. Cadê? A potência seria ali no meio, né? Que a gente vai colocar a força. Exatamente. E a resistência, o fulcro, não faço a mínima ideia. O fulcro é onde ela dobra lá atrás. É o ponto de articulação. Ela não dá uma dobradinha, não? Um negócio mais ou menos assim? Uhum. Onde ela dobra é o fulcro, vamos dizer assim. Certo? Certo. Faz sentido? Uhum. Então, que elemento tá no meio desse? São três, né? Então, sempre que é três, dois estão nas extremidades, um tá no meio. Que elemento que tá no meio aí desse que você falou, Mari? A potência. Ó, um é resistência, Uhum. o outro é a pessoa apertando aqui e o fulcro tá aqui atrás. Quem tá no meio? Potência. Potência, certo?
e também é uma alavanca. Então, ó, dependendo de qual está no meio, tem um nome diferente. Ou ela é interfixa, quando o ponto fixo está no meio. Ou ela é interresistente, quando a resistência está no meio. Ou ela é interpotente, quando a potência está no meio. Mais exemplos, vai. Ó, interfixa, por exemplo, um alicate. Um alicate, o ponto de fulcro, é onde é a articulação do alicate, lá no meio, como se fosse a tesoura. A tesoura trabalha da mesma maneira. A resistência é o que ou a tesoura vai cortar ou o alicate vai pegar, e a potência está lá atrás. Então, quem está no meio é o ponto fixo. Então, é uma alavanca do tipo interfixa. Muito fácil. Outro exemplo. O quebra-nozes. O quebra-nozes ele funciona mais ou menos como aquele cortador de papel que a gente mostrou. Ou então, outro exemplo é o carrinho de mão, que a gente consegue carregar um peso enorme. Ele é um tipo de alavanca também. No caso do quebra-nozes, o ponto de articulação está lá longe, a noz, que a gente vai quebrar, é a resistência, está no meio. E a potência é longe, está na outra extremidade, vamos dizer assim. Então, como a resistência fica no meio, ela se chama interresistente. Então, da mesma maneira aí, o carrinho de mão, a terra, né, que é a resistência, ou a coisa pesada que eu quero carregar, um monte de tijolo, assim, fica no meio, o ponto de apoio é a roda, que está lá na frente, e a minha potência é atrás, que eu estou conduzindo o carrinho de mão. Como a resistência fica no meio dos dois outros elementos, é um tipo de alavanca interresistente. E aí uma pinça, igual a pinça de vocês lá da dentística, lá, que vocês já usaram. Eu quero pescar um algodãozinho lá, pegar um rolete de algodão. O rolete de algodão vai ser a resistência. É igual a história que a própria Mariana falou lá da salada, lá do pegador de salada. O rolete de algodão vai ser a resistência. A minha potência está no meio da pinça, é onde eu mexo. E o ponto de apoio está lá no fundão. Parecido, até parece, né? Uma pinça como essa parece. É como se fosse o pegador de salada lá, só que de um jeito mais delicado, né? Como quem está no meio é a potência, ela se chama interpotente. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos. Não, não tenho. Eu achei que tivesse. Eu tinha um exemplo daquele palitinho chinês. Sabe aquele palitinho chinês? Também trabalha mais ou menos da mesma forma, como uma interresistente, né? Interpotente. E aí, ó, nós temos o crânio, os músculos e os dentes lá na frente. Imagina que entre os dentes vão estar os alimentos, né? Que tipo de alavanca é o sistema da mastigação, o sistema estomatognático? O que vocês acham? Quem faz papel de quê? Um deles eu já falei. Qual que é o fulcro ou o ponto de apoio? Já falei no começo da conversa. Fala, Sara. Seria a articulação? A articulação. Então, ó, veja. Então, a articulação é o ponto de apoio, já sabe disso. Vê a posição onde ela está. Agora, a Camila poderia dizer um dos outros elementos, ou a resistência ou a potência. Qual é a resistência e qual é a potência? Para a gente pensar junto. Eu acho que a potência é a resistência, acho que é nos dentes da mastigação. A resistência poderia ser o alimento, né? Entre os dentes, vamos dizer assim. Isso, entre os dentes. Beleza. E a potência, não sei, eu acho que o ângulo da mandíbula mesmo. Não, quem está fazendo força aí para fechar a mandíbula? Quem que seria a mãozinha da pinça fechando assim?
É o músculo, Que- né? No ângulo da É o mandíbula. músculo, é o músculo, isso aí. Então, ó, articulação é o ponto de apoio, o músculo é a potência e o alimento é a resistência. Desses três elementos aqui, qual que está no meio? É só olhar a foto aí. O músculo, O a músculo. potência. Então, se a gente for comparar a um daqueles três tipos de alavanca que a gente falou, é uma alavanca do tipo interpotente, que tem a potência no meio dos outros dois elementos. Então, ó, ela tem aquelas letrinhas que mexem, né? Ó, músculos da mastigação, articulação. Então, ó, músculo é a potência. Articulação é o apoio ou fulcro. E lá, entre os dentes, como você falou, Camila, é a resistência. Está meio ruim esses slides, né? Não apareceu o alimento. É, aqui, ó, que eu falei do palitinho chinês. Eu sabia que eu tinha. Tem o fulcro, a potência, o trabalho e a resistência. E olha, nessa imagem esquemática aí, dá para ver como que o músculo masseter, a, a inserção dele está mais longe, vamos dizer assim, do fulcro do que o temporal, para potencializar justamente a força, aquilo que vocês falaram, de eu tentar morder um negócio lá nos dentes posteriores. Porque ele está um pouco mais longe, ele potencializa a força. Ó, isso aqui, acho que eu vou parar por aí daqui a pouco, mas eu quero que vocês vejam esse videozinho. Vocês estão conseguindo ver, mesmo pela internet? Assim? O que esses caras estão Dá pra fazendo? ver. Dá para ver, né? Esses caras estão recolhendo uma raia de natação da piscina. E eles estão usando um dispositivo aí que é muito interessante, é parecido com a história da bicicleta que eu falei. Eles estão pegando um negócio, imagina assim, se torna pesado porque tem a resistência da água e é comprido também. Se eles fossem puxar na mão, imagina eles puxando assim com a força deles mesmo na mão. Talvez eles conseguissem menos fazer isso. E eles estão na maior facilidade conseguindo fazer isso. Por quê? Porque está simulando uma roda muito grande e onde está sendo girado, a parte que está sendo recolhida, está no meio desse círculo, no meio dessa roda, né? E a força deles, reparem, está lá na extremidade da roda, ó, onde eles estão mexendo. É a extremidade da roda. Então, o que eles fazem? É o contrário do que a Mariana falou para pedalar bastante, pedalando pouco. Eles estão percorrendo uma distância enorme na roda, que está lá longe, e a roda lá de dentro, ela gira meio que mais rápido do que eles percorrem uma distância enorme lá fora e a roda lá dentro ela gira mais rapidamente. Então, para eles conseguirem um giro para conseguir uma angulação tal lá dentro, no centro da roda, eles têm que girar bastante lá fora da roda. E com isso eles conseguem diminuir a resistência de puxar esse peso todo aí. Então é bem interessante assim a gente pensar nisso também. E aí, de novo, aquela afirmação lá. Quando a potência, ou seja, a força da pessoa, e no caso daqueles caras, imagina esses caras mesmo. Para ler isso aí que eu vou ler junto com vocês, imagina aqueles caras fazendo aquele trabalho de recolher a raia da piscina. Quando a potência está distante do ponto fixo, eu consigo potencializar a força. A história da gangorra também. Eu vou longe do meio da gangorra e consigo levantar o gordão. Então, eu potencializo a força. E quando a potência está próxima do ponto fixo, eu potencializo a velocidade. Então, é a história que a Mariana falou de pedalar grandes distâncias pedalando pouco. Eu pedalo pouco, mas eu tenho que pôr uma força maior na minha pedalada. Se eu quiser pedalar com mais suavidade, eu tenho que pedalar mais para andar a mesma distância. Então, eu uso a catraca grande.
E aí, de novo, mostrando ó, esses dois músculos, agora numa peça anatômica. O temporal, ele tem a sua inserção mais próxima do fulcro do que o masseter, que tem mais longe, porque o masseter é um músculo de força, ele já é um músculo mais robusto, vamos dizer assim. E o fato dele estar longe do ponto de fulcro, consegue potencializar mais ainda essa força que ele já tem. Enquanto que o temporal, ele é um músculo de posição, ele contraindo, ele promove, é como se fosse o exemplo da Mariana. É como se fosse o cara que quer andar muito, pedalando pouco. Ele contraindo, ele promove um giro lá na frente, representado lá na frente, muito maior. São os caras... o masseter são os caras longe lá na roda, recolhendo. E o temporal seria um músculo que eu estou girando aquela roda mais próximo do centro da roda. Deixa eu ver o que fala. Aqui, comparando algumas características desses dois músculos. Deixa eu ver. É interessante a gente falar disso. E aí, se mudar o assunto, eu paro a projeção, a gente conversa, tira dúvidas. Então, ó, masseter. As fibras são mais curtas e são entrecruzadas. O ponto móvel do masseter, ele é extenso, né? O ponto móvel é o ângulo da mandíbula, ele é extenso. E o ponto fixo, ele é menos amplo, seria aqui o processo zigomático, né? O arco zigomático, vamos dizer assim. E ele está mais distante da ATM, então ele potencializa a força. O temporal, ele tem fibras longas, paralelas, sem entrecruzamento. O ponto móvel é restrito, processo coronoide, né? É um ponto mais restritinho. E o ponto fixo é amplo, ó. Imagina, toda a parte aqui lateral aqui da cabeça, ele pega o osso temporal, pega parte do osso frontal e parte aqui do parietal, né? Parietal, chega até o occipital. Pega uma grande área aqui da lateral da cabeça. E ele se encontra, o ponto móvel, ele se encontra mais próximo do fulcro, né, que é a articulação. Então ele potencializa a velocidade. Então ele consegue reposicionar a mandíbula com pouca contração. Só que se ele trabalhar sozinho, ele tem que pôr mais força nele. Ele tem que trabalhar mais. E ele não é um músculo de força. Então ele é como se fosse um músculo auxiliar. Quem está dando a força é o masseter e o pterigóide medial, e o temporal ele ajuda a posicionar a mandíbula. Tá? Ele ajuda na parte da velocidade, enquanto os outros trabalham com a força de quebrar o alimento, por exemplo. Tudo isso controlado por um sistema neuromuscular. Ó, de novo, outra peça anatômica. Articulação, vocês conseguem ver aqui o meu cursor, né? A articulação temporomandibular aqui. O masseter está mais longe da articulação e o temporal, a sua inserção, que é o processo coronoide, que não dá para ver porque ele está aqui por trás, mas ele é mais perto. O processo coronoide, se eu for perguntar para vocês, o que está mais perto daqui da TM? É o processo coronoide ou é o arco zigomático? É o processo coronoide. Então ele está mais próximo. É um músculo de posição, de velocidade, enquanto que o masseter é um músculo de força. Aí, de novo, aquelas considerações que a gente falou, ó. Imagina que a TM é o fulcro, onde eu estou mexendo aqui com o meu mouse, como se fosse essa pessoa aqui. Aí eu estou querendo comer uma castanha lá, um amendoim, sei lá, bem forte, assim, bem resistente. Eu vou colocar ele pertinho aqui dos dentes posteriores, porque eu tenho uma ação maior do masseter, vamos dizer, nessa região.
Então, aqui eu tenho aqui é o meu ponto de apoio, o fulcro, aqui a minha resistência e a potência o músculo. Só que essa imagem ficou péssima porque dá a impressão que é o contrário. Então, guardem aquela história que, na verdade, o músculo está antes da resistência. Aí, isso aqui, depois vocês vão aprender que existem alguns dentes anteriores que são dentes guias de alguns movimentos, principalmente os movimentos limite da mandíbula. E eles são dentes guias e tão longe da articulação justamente para, como eles recebem uma carga enorme, é como se fosse o gordão na gangorra. Para eu conseguir fazer uma força maior, uma força de resistência maior, ajudado por esse sistema de alavanca, que a alavanca vai me ajudar nesse sistema. Beleza? Mas isso é um assunto que a gente vai ter na oclusão mesmo. Deixa eu fechar aqui. E agora eu quero, assim, não só sobre esse assunto, né? Quero saber aí alguns comentários, dúvidas, esclarecer. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Mesmo em relação àquilo que a gente já falou a gente falou sobre a anatomia dos músculos e algumas coisas ósseas, até aquele dia que eu fiz uns desenhinhos. Falamos sobre dentes, né? Acho que nos 2 últimos encontros a gente falou sobre alguns detalhes anatômicos dentários. E eu mencionei assim muito por cima como que tem que se dar o encaixe de um arco com o outro. Exemplifiquei alguns pontos, mas bem superficial também. Falei aquela questão do trabalho e não trabalho, dos sulcos de escape, que a anatomia dentária tem tudo a ver com os movimentos que a mandíbula faz. E é só isso que a gente falou. Se eu falei alguma outra coisa a mais, eu também não estou lembrado. Da contração muscular, eu mencionei também por alto, assim, que a gente precisa de energia para relaxar a musculatura. Ela é relevante para isso. Aí mencionei aquele exemplo da rigidez cadavérica, que a pessoa não tem mais respiração, então não vai mais oxigênio, não forma mais o ciclo de Krebs, não entrega mais ATP para os músculos e por isso que eles não conseguem relaxar, porque eles não, se para relaxar precisa de energia, não está chegando energia neles, eles ficam contraídos. E por fim, agora hoje mesmo a gente falou dessa questão das alavancas e algumas considerações de força, velocidade, posição dos elementos da alavanca. Fora isso que eu fiz esse breve resumo, eu não lembro. Alguém, fora essas coisas ou dentro dessas coisas, tem algum comentário a fazer? Ou dúvidas? Digam. Hoje eu tô meio devagar, né? Tô meio, acho que cansada também. Professor, eu tenho uma curiosidade, mas só que extrapola um pouquinho a aula. Tá um Tudo pouquinho bem. em contração muscular, né? Mas enfim. Estamos aqui para isso. Se eu souber, Um tempo atrás, eu assisti uma aula em que a professora dizia sobre o uso do Botox para bruxismo. Aí ela falou que teve um estudo de um cara que ele mostrou que o uso do Botox não seria legal porque geraria uma atrofia muscular, já no segundo uso do Botox. Mas só que o Botox é muito usado, né? Aí eu não sei. O que o senhor acha sobre isso? Então, aí eu já tenho também, eu tenho uma opinião científica, assim, opinião não, eu consigo te falar coisas baseadas em ciência e tenho uma opinião pessoal também. Então, assim, baseado em ciência, primeiro, essa questão aí de utilização da toxina botulínica, você não consegue... O que a toxina botulínica faz? Ela interrompe esse mecanismo de contração muscular. E com isso, a pessoa fica com os músculos realmente, algumas fibras, porque o músculo ele é formado de feixes musculares. E cada feixe
são várias fibras musculares. Então, uma fibra é como se fosse uma célula, né, muscular. Assim. Quando você aplica essa toxina, ela atinge algumas fibras. E que depende, o nosso corpo ele é muito esperto, assim, quando tem alguma agressão, ele consegue fazer algumas compensações também. Então, primeiro que o corpo, lógico que recém-aplicado, vai perder a força muscular, certo? Mas perder a força muscular não significa, porque por exemplo, o bruxismo é uma questão, é um problema de movimento, assim, de contração muscular e movimento, que, por exemplo, o bruxismo do sono, ele tem ação central, é um problema neurológico. Então, aquela ordem de contrair o músculo continua. Você só impediu o músculo de contrair algumas fibras, mas a ordem para elas contraírem está continuando a ação central dessa ordem de contração muscular. Ou seja, a parafunção é um distúrbio mais neurológico do que muscular em si. E quando você atua só no efeito, você não está impedindo a ordem. Isso que eu quero dizer. Você não impede a ordem cerebral, vamos dizer assim, para contrair o músculo. Então a parafunção continua. Na verdade, você não resolveu o problema. Você só impediu alguns dos efeitos dele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que eu falei da plasticidade. Como existe essa ordem e o corpo percebe que não está sendo efetivado o mesmo trabalho, vamos supor que fosse uma musculação. Você aguenta levantar um peso, assim, fazer rosca, né? De 10 quilos. Aí você aplica a toxina botulínica, você passa a aguentar só 6. Mas o teu cérebro tá te dando a ordem ainda para fazer 10. E você não conseguindo, porque você agora só está aguentando 6, você não consegue. Os outros músculos, eles tendem a suprir essa necessidade. Então, eles são mais recrutados ainda, entendeu? Então, talvez o que sobra, as outras fibras que não estão paralisadas, elas vão ser mais recrutadas e tendem a entrar em fadiga mais ainda. Então, é um problema. Aplicar resolve de uma forma, mas também pode servir como um fator que vai sobrecarregar quem está bom ainda, né? Então, essa é a segunda consideração. A terceira é que tem um efeito que depois vai passando, seja por essa compensação das outras fibras, seja pelo efeito, acho que, da própria toxina. Isso eu não sei dizer ao certo, mas o fato é que as pessoas que aplicam toxina depois têm que reaplicar, porque perde o efeito, vamos dizer assim, depois de um certo tempo. E a outra consideração, assim, que é algo caro, né? É uma técnica, assim, invasiva, que você está dando uma injeção dentro do músculo, e é um composto, assim, muito caro, muito caro. Só que tem um efeito, assim, quase que imediato. Você vai no dentista, ele aplica, o efeito é imediato, com esses riscos. Então, assim, para o paciente que não... Porque, assim, onde eu quero chegar? Que existem outras técnicas que o próprio paciente pode dominar e suavizar essa chance de tanta contração. Só que as pessoas, culturalmente, elas querem elas querem atribuir a solução dos seus problemas para algo externo e não delas mesmas. Por exemplo, quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? Comer menos, comer melhor e menos, né? E gastar mais energia, fazer exercícios físicos para eu consumir mais calorias, né? Então eu ingiro menos calorias e gasto mais. Só que para eu conseguir emagrecer nesse mecanismo, eu demoro para chegar no meu objetivo e requer assim uma disciplina, requer uma mudança de vida, vamos dizer assim. O que é mais fácil? Eu ir num médico que vai fazer uma redução de estômago, então vai fazer uma lipoaspiração, né? E aí eu emagreço num procedimento.
É mais ou menos a mesma comparação. Todo procedimento invasivo, para a gente indicar, isso aí ainda é ciência. Assim, para a gente indicar, tendo alternativas mais simples, a gente primeiro tem que esgotar todas as alternativas mais simples. E elas não dando certo, eu lanço mão de fazer a mais complicada, assim, quando eu esgotei todas as primeiras. Então, a primeira escolha nunca é a mais complicada nem a mais cara. E aí, eu chego na questão que é a minha opinião, assim. Se você faz um curso, que é mais ou menos o que eu falei, é o mesmo raciocínio do que eu falei para aquelas próteses que usam aqueles equipamentos de escaneamento, etc. Se você faz um investimento, ou de curso, ou de técnica que você aprendeu, e aí você tem que vender aquela técnica, e é uma técnica cara, você passa a indicar de maneira assim não científica. Você passa a indicar para facilitar a vida das pessoas. Fala assim, você tem bruxismo? É só eu aplicar uma injeçãozinha que você passa a não ter. Entendeu? E nem sempre é o mais vantajoso. E a própria ciência já mostra que não é a primeira escolha a ser feita, por essas razões que eu expliquei. Entendeu? Uhum, entendi. Falei muito, né? Mas assim, Obrigada. mas as razões são essas. É o mesmo problema que eu vejo assim nos pacientes que a gente atende em relação não só à toxina botulínica, mas em relação a outras coisas mais milagrosas, assim. As pessoas querem o caminho fácil, né? Entendeu? Entendi, obrigada. Eu tentei falar naquela minha aula lá, que eu dei segunda-feira, por exemplo, o aluno chega e fala, quero uma placa. A placa é um dos recursos, mas talvez não seja o primeiro. Ele é um dos. Dentro de uma... existe uma lista de etapas. Ele está assim, tipo, em quinto lugar. Primeiro tem que passar pelas 4 primeiras. Só que a pessoa quer ir já direto. Por uma coisa que é palpável, que é um objeto, né? Que é uma injeção. Que é algo que eu consigo perceber que aconteceu. É diferente de uma mudança de hábito. Entendeu? Uhum, entendi. Então é um campo assim interessante e complicado de se trabalhar, mas também é um campo assim muito bonito isso. Requer comunicação, requer conhecimento para a gente argumentar tudo isso. É muito legal trabalhar nessa área. E dá para a gente fazer grandes modificações de vida com o paciente gastando pouco, com o paciente que não tem acesso a tantos recursos. Entendeu? Uhum. Já tive vários casos assim das pessoas que estão sofrendo há anos. E aí eu explico o que elas têm. Elas entendem, tiram dúvidas, entendem, fazem o que eu recomendo, às vezes não fazem completamente direito, a gente vai ajustando. E aí elas melhoram. Elas falam, meu Deus, não sabia que era isso. É impressionante, vocês vão ver. E tem outros que a gente não consegue. Aí a gente tem que investigar outras comorbidades e fatores psicológicos e o próprio diagnóstico. Que não pode eu já querer ir dando injeção em todo mundo. Isso que é o não ético. Assim. Agora, é um recurso interessante? Pode ser. Em quem que eu acho interessante? Em pacientes, por exemplo, pacientes especiais. Que a gente não consegue fazer essa mudança de hábito numa pessoa que não entende, não tem cognição, assim. Secundário a algumas drogas que a pessoa precisa. Pode ser também. Então, não tem muito Nossa. estudo em relação à atrofia muscular, não, né? Só deve ter sido desse homem e acabou, né? Eu acho assim que
Aí eu precisaria também dar uma estudada maior. Mas assim, o fato é que, imagina assim, eu tenho um feixe muscular, eu tenho um conjunto de feixes musculares aqui no músculo masseter, por exemplo. Eu não posso, se eu paralisar o músculo inteiro, eu deixo de mastigar. Eu fico falando torto, assim, mastigo torto, atrapalha a minha qualidade de vida. Então eu tenho que mexer em algumas fibras só e ir controlando. Com o tempo, é isso que eu quis dizer para vocês. Com o tempo, a pessoa que tem esse hábito essa parafunção, ela vai voltar a apertar. Nem que seja com a potência diminuída, mas ela continua apertando. Então eu não curei bruxismo nenhum. Eu só diminui o efeito dele, sabe? E de uma maneira invasiva. E cara, então, assim, a atrofia muscular em si, eu não sei dizer, assim, mas se a gente for pensar pela lógica, ele deixa de ser utilizado. Como eu falei, não é todo ele. Aquelas fibras, por não serem utilizadas, elas tendem a perder o tônus muscular, né? Igual muscular. Eu mesmo perdi meu tônus muscular. Eu estava fazendo musculação, entrei em quarentena, dei uma relaxada. Então, Eu também. Que tristeza. é a mesma coisa. É a mesma coisa, é como se fosse uma injeção de toxina botulínica, entendeu? Eu deixei de fazer ginástica com aquelas fibras musculares. Aí elas perdem a hipertrofia muscular, né? Entendi, obrigada. E dos outros assuntos aí, Maria? Já percebi que é você que tem que falar. Fala aí em nome do pessoal. Dos outros Não assuntos. sei. Você é bem focada, né, Maria? Assim, para estudo, né? Pelo menos você participa de tudo. Eu já reparei isso. Acho que precisa, assim, também traçar os objetivos, né, Mari? Em relação ao que a gente conversou, assim, tem que estar focada, assim. E perseguir as metas para atingir aquele objetivo. As metas do caminho, assim, vamos dizer assim. Os degraus da escada para chegar lá no topo, né? Beleza. Então veja, ó, eu vou fazer o seguinte, o João tá bem? Faz tempo que eu não falo com ele. João tá Sabe? bem. Tá bem. Tá sem celular. Ele João perdeu o sumiu. dele. Então é o seguinte, ó. Eu não sei quando é que vai voltar. Eu vou pensar de novo aqui mais alguns temas. E aí a gente marca, tá bom, Mari? Tá bom. Mais conversas assim. Hoje eu confesso assim que talvez não tenha sido tão bom porque eu tô meio borocochô, assim, meio cansado mesmo, viu? Mas estou à disposição, eu gosto disso, da gente se encontrar assim, conversar. Espero que seja útil, né, para vocês também. Conversar só por conversar não tem graça. Tem que impulsionar vocês para alguma coisa, né? E tirando hoje, que eu tô mais borocochô assim, espero que no conjunto esteja sendo bom, né? Sim, foi bom, professor. Então, beleza. Aí, eu pensando, eu dou alguma sugestão e a gente marca semana que vem de novo, tá bom? Tá bem. Tá bom, professor. Muito obrigada pela aula. Obrigado aí você. Ficou com alguma dúvida, Camila? Algum comentário? Não, tudo certinho. E a Sara? Muito bem explicado. Tudo certo. Tudo bem? Beleza. Então tá, pessoal, fiquem à vontade, você e os colegas, para me contactar também. Ou via Tá bom. Mariana e João, ou vocês direto. Pega o meu contato com eles e pode ser direto também, tá bom? Ah, tá ótimo. Obrigada. Então, beleza. Obrigado aí. Tchau, pra todos. professor. Tchau. Tchau.